Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, estamos juntos mais uma vez. Hoje, para tratar aqui, eu vou falar de um assunto interessante que ainda é sobre os litígios entre Minas Gerais e Espírito Santo com relação à região do contestado. Sempre houve problema entre Minas e Espírito Santo nas suas divisas. Houve também com Bahia e Rio de Janeiro, mas isso foi solucionado de forma tranquila, digamos, mas em Minas Gerais não. Lembrando que Minas nunca foi não era capitania, no início das capitanias hereditárias eram 14 e Minas pertencia ao Espírito Santo, né? Depois Minas transformou-se em capitania por conta das suas riquezas enormes, né? Pedras preciosas, ouro, prata e etc. Por isso são chamadas Minas, as Minas Gerais, né? Minas do Reino de Portugal. E Minas acabou transformando-se numa capitania muito importante no século XVIII e precisava escoar, né, as madeiras, a produção agrícola, o ouro, a prata, etc. Então o Espírito Santo e Minas sempre tiveram essa ligação umbilical muito importante por conta da demanda do mar, do porto, né, que Minas Gerais necessitava, sempre necessitou, sempre precisou, né, vindo muito ali pela região do Rio Doce, atravessando a fronteira. Sempre foi uma região muito importante, contestada, mas nós acabamos resolvendo esse assunto nos anos 60, entre os governadores Lacerda de Aguiar, Francisco Lacerda de Aguiar, do Espírito Santo, e o governador de Minas, Magalhães Pinto, né? Assinaram um documento que selou definitivamente a questão do contestado, porque nesse período dos anos 60 estava havendo, 50 e 60, estavam havendo confrontos armados, né, de militares e polícias, milícias, etc., dos dois estados. Então a situação ficou muito grave, né? E nós acabamos resolvendo o problema, que já durava mais ou menos uns 200 anos, né? Esse problema do contestado. Inclusive, a gente traz sempre que fala do contestado, a gente fala de Rui Barbosa, né? O senador Rui Barbosa, jurista, advogado importante, candidato a presidente da República, né? Um importante ícone, digamos assim, da história do Brasil. Rui Barbosa foi advogado, né, nessa questão do contestado do Espírito Santo com Minas, numa arbitragem, né, para se tentar um acordo fora das decisões jurídicas, especialmente das decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Bom, e nesse período entre o final do século XIX e início do século XX, vários presidentes estaduais viajaram a Minas e os mineiros vieram a Vitória. Vieram ao Espírito Santo para tentar sentar, conversar, para ver uma solução que fosse boa para os dois estados, né? Nós tivemos a visita do presidente Muniz Freire a Minas Gerais em 1892 e depois a vinda do presidente estadual de Minas, Dr. Afonso Pena, para o Espírito Santo, veio a Vitória em 1893, um ano depois, para fazer uma visita recíproca, amistosa, né? Então, esse assunto que eu trago hoje é exatamente dessa visita que o Muniz Freire fez a Minas Gerais, em 11 de setembro de 1892. Então, gente, foi importante, porque logo depois, na virada do século, o doutor Afonso Pena transformou-se em presidente do Brasil. Então, eles já cultivavam uma certa proximidade e amizade desde o final do século, né? Ainda ali naquele período dos primeiros anos da República. Então, eu vou acompanhar com vocês aqui. Esse é o doutor Muniz Freire, né?
E o Afonso Pena, ele teve em Vitória também, passou rapidamente por aqui, mas não desembarcou, em 1906, período em que era presidente, né? E nessa visita de 1906, ele foi recebido pelo Henrique Coutinho. Henrique Coutinho, a gente às vezes até se confunde um pouco, né? Mas são homens diferentes, mas esse bigodão, às vezes a gente se confunde. Esse é o Dr. Henrique Coutinho, né? E esse é o Muniz Freire. São visitas que tiveram aí uma década de separação aproximadamente, né? Entre a visita do Dr. Afonso Pena como presidente de Minas à Vitória, em 1893, e a passagem dele aqui como presidente da República em 1906, e não desembarcou. Foi o Dr. Henrique Coutinho que subiu a bordo do navio para falar com o presidente Afonso Pena. Bom, a gente pode então tratar dessa visita com o que diziam os jornais, especialmente os jornais de Minas e também do Rio de Janeiro, dessa visita, né, do Muniz Freire ao estado de Minas, né? Aí o jornal, deixa eu ver, eu acho que é o País, né? O jornal O País, que é o primeiro a relatar, jornais da capital federal, sob a epígrafe, reproduzimos então o que publicou a Ilustrada Imprensa do Rio de Janeiro e também de Ouro Preto, sobre a viagem do ilustre presidente Muniz Freire à heróica terra mineira. Então, o jornal O País, do dia 11 de setembro de 1892, fala o seguinte: parte hoje para Ouro Preto, Dr. Muniz Freire, ilustre governador do Espírito Santo, que ali vai tratar de negócios concernentes aos dois estados, por sua natureza geográfica, destinados a viver na maior fraternidade das relações, auxiliando-se e complementando-se mutuamente nas suas lutas pelo progresso e pelo desenvolvimento de suas produções, destinadas a se encaminhar para o mesmo porto de exportação. Vejam, eles queriam chegar ao porto de Vitória, desde que a ligação de Minas com essa capital seja uma realidade. A estrada de ferro de Peçanha até Vitória, passando por Natividade, será destinada a ligar por vínculos indestrutíveis os interesses comerciais e econômicos dos dois povos, né? E também a libertar o grande estado de Minas das peias que a falta de um porto de mar tem criado ao seu progresso e prosperidade. Então, Minas Gerais, gente, era uma necessidade premente, né? Importantíssima, que Minas tivesse acesso ao mar. E isso acabou acontecendo por conta das estradas de ferro construídas nesse período em que os ingleses estavam construindo essas estradas de ferro, né? E todas particulares, e Minas acabou prevalecendo nessa luta, briga política, digamos, né? E Vitória cedeu, né? O Espírito Santo teve que ceder, infelizmente, porque havia realmente uma necessidade, né, de que se escoasse toda essa produção de Minas, não só de Minas, mas também do oeste do Espírito Santo até a divisa com Minas. Haviam produtores rurais que precisavam escoar suas produções para chegar à Vitória, pelo menos, né? Ou se fosse uma produção muito grande, que essa produção chegasse a ser exportada até, né? Que se pudesse mandar esse excedente de produção rural, agrícola, para o Rio de Janeiro, o café, por exemplo, a cana, o açúcar, a cachaça, etc. E também as madeiras, né? O Espírito Santo era um enorme produtor de madeiras e precisava escoar toda essa produção. Bom, essa foi uma visita muito comemorada, porque já havia algum tempo que nenhum mandatário capixaba viajava até Minas Gerais, né? E depois disso foi recorrente, as visitas foram recorrentes, né? O Jerônimo Monteiro visitou Minas, o Bernardino visitou, seu irmão, o Marcondes também visitou, o Florentino Avildos também visitou. São todas visitas que nós já fizemos vídeos aqui no canal, que são visitas importantes, né? Deixa a gente voltar lá, no texto, que é um texto dos jornais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, né? Ouro Preto, dia 12 de setembro de 1892. Chegou ontem a esta cidade Dr. Muniz Freire, presidente do Espírito Santo. Apesar o trem era para chegar, gente, 9 horas da noite, chegou meia-noite, tá?
Apesar do atraso do expresso, que chegou à meia-noite, extraordinária concorrência do povo ao desembarque de tão ilustre hóspede. Então você vê que o pessoal foi para a estação, gente, à meia-noite. Banda de música, o conselheiro Afonso Pena, o presidente da Câmara, uns senadores e deputados. Já era uma visita que já era esperada, né? Ele ia chegar às 9 da noite, o Muniz Freire, né? Mas aí o trem atrasou, chegou e 9 da noite, chegou depois da meia-noite. Aí tinha a guarnição da polícia, banda de música do 31º Batalhão de Infantaria, a guarda de honra do 1º Corpo da Polícia, funcionário público, estudante, informação, isso à meia-noite, gente, imagina. Sua Excelência então desembarcou ao estrugir das girandolas de foguetes, ao som da música e no meio de vivíssimas aclamações populares. Imagina, gente, que cena, cara. Que cena, 1892, ainda naquela vibe vitoriana, né, meio Art Nouveau, Art Nouveau com colonial, o pessoal tocando banda de música e o cara chegando à meia-noite porrada, né, em Ouro Preto, né, aquela atmosfera de Minas lá, né, colonial, né, pé de moleque no chão. Cara, o Brasil realmente tem que ser estudado, né? A população de Ouro Preto recebendo cheia de júbilo e tão festivamente o digno representante do Espírito Santo, com o qual entretém amistosas relações, quis demonstrar o seu sentimento de grande apreço e simpatia para com os co-irmãos espírito-santenses. O problema do contestado era grave, gente. Minas Gerais, como era um estado poderoso, que adivinha, né, da Revolução, era um estado, digamos, independente, meio iluminista, né, a gente poderia dizer, do liberté, fraternité, igualité e décapité. Então, havia essa coisa ufana, né, de que Minas deveria ser a capital do Brasil e tal. Bom, aí segue aqui. Do jornal Minas Gerais, do dia 13 de setembro de 1893. O nome do jornal é Jornal Minas Gerais. Hóspede ilustre, chegou anteontem a esta capital o excelentíssimo Dr. José de Melo Carvalho Muniz Freire. Digno e ilustrado presidente do Espírito Santo, Sua Excelência foi recebido pelo presidente do Estado, secretários do Interior e da Agricultura, chefe de polícia, coronel do comando das forças policiais, né? Oficialidade do 1º Corpo da Polícia, o presidente da Câmara Municipal, Ouro Preto, tá, gente? Senadores estaduais, deputados federais e estaduais, membros da magistratura federal e estadual, o inspetor da higiene. Antigamente tinha essa parada, tá? Depois de todas aquelas pestes que assolaram o mundo, né? Nesse período aí do final do século XIX até os anos 1930, mais ou menos, 1940, havia um departamento de higiene, né? Seria um departamento de saúde, mas era muito ligado a essas epidemias e pandemias, né? Também recebeu o Muniz Freire, o diretor da imprensa oficial, o secretário de polícia. Os funcionários públicos, gente, foram liberados do trabalho para poder ir até a Gare receber o Muniz Freire, né? Às 9h15 da noite, hora marcada para a chegada do Expresso, achava-se a Gare completamente lotada de gente, só que aí o trem chegou com 3 horas de atraso depois da meia-noite. Esse fato determinou a retirada de muita gente, é claro, né? Não obstante, e apesar da avançada hora em que chegou o trem, 10 minutos depois da meia-noite, havia ainda gente, cerca de 2.000 pessoas na estação. Eu não acredito nesse número, né? Não acredito mesmo. 2.000 pessoas? Não acredito. O trem foi recebido com fogos, música, imagina, rompendo espontaneamente da multidão, vivas e tudo. Mentira. Puxação de saco, né? O doutor Muniz Freire, o Estado do Espírito Santo, presidente, e o presidente de Minas, doutor Afonso Pena. Depois de feitos os primeiros cumprimentos e apresentações, ofereceu ao ilustre visitante hospedagem no palácio, em palácio, assim falava-se, né, desse jeito, em palácio foi recebido o presidente, para onde seguiram de carro, acompanhados dos secretários de Estado, o chefe da polícia, o presidente da Câmara e outras pessoas gradas, né? Atenta à hora, a multidão dispersou-se logo. Foram prestadas, então, ao distinto hóspede honras militares devidas à elevação política que Sua Excelência ocupa.
A guarda de honra foi prestada pelo 1º Corpo de Polícia Militar. Além da banda de música do Corpo da Polícia, estava também lá a banda do 31, Batalhão 31, né? BC. Isso em Minas Gerais, tá, gente? É o Afonso Pena, presidente de Minas, recebendo o presidente Muniz Freire. Aí, outro jornal, Ordem, de Ouro Preto. Vindo da capital federal, vindo do Rio de Janeiro, chegou anteontem, à meia-noite, a esta cidade, doutor Muniz Freire e tal. Vamos ver se ele fala das... Acho que é basicamente a mesma coisa, né? As agências, né, gente? Eu tinha um repórter lá e ele entrega para a agência aquela notícia escrita mais ou menos, e os jornais todos recebem essas notícias via telégrafo, né? E acaba replicando e todo mundo dá a mesma notícia, né? Deixa eu ver. A Ordem saúda cordialmente o ilustrado Dr. Muniz Freire, o antigo e distinto jornalista espírito-santense e representante desse estado no Parlamento Geral, e que hoje, na sua direção suprema, é uma garantia de governo justo, bem orientado e patriótico. Bom, aí seguiu-se um banquete no dia 14, né, gente, de setembro de 1892. Esse é o Dr. Afonso Pena, né? Presidente de Minas, depois foi presidente do Brasil. O Dr. Afonso Pena, digno presidente do Estado, oferece hoje em Palácio, às 6 horas da tarde, um banquete em honra do distinto hóspede, o senhor Dr. José de Melo Carvalho Muniz Freire, ilustrado presidente do Espírito Santo. Aí no dia 17, gente, Minas e Espírito Santo. Regressou ontem à noite de Ouro Preto, ele estava voltando, né? Ficou uns 3, 4 dias em Ouro Preto, né? O Dr. Muniz Freire, cujo acolhimento entusiástico por parte do Estado de Minas, temos dado notícia nestas colunas. Aqui é o jornal O País, do Rio de Janeiro. Dr. Afonso Pena, um esplêndido banquete oferecido ao Dr. Muniz Freire, ao qual compareceram, além de representantes oficiais do governo e também da administração do Estado de Minas Gerais, várias pessoas eminentes na política, nas letras, na indústria, no comércio, bem como o distinto comandante do 31, ali estacionado o Major Cunha Matos. Vai vendo, hein? A importância de um comandante de um batalhão de infantaria nessa época, né? O Brasil havia acabado de passar por um golpe militar, né? Dado pelos militares no Rio de Janeiro contra o imperador Dom Pedro II. Isso é 1892. O golpe foi dado em 1889, né? Então ainda havia muito embate político, né? Até para a volta do Império, né? Essa festa correu sempre no meio das mais francas cordialidades, trocando-se vários brindes, assinalando-se de modo espontâneo e sincero o grau de afinidade fraternal que existe entre os dois povos e que seus respectivos governos cada vez mais buscarão cimentar, amalgamar, né? E desenvolver nas mais largas e sólidas bases. O último brinde foi levantado então pelo senhor Muniz Freire, né, Dr. Muniz Freire, ao heróico Marechal Floriano Peixoto, e foi calorosamente aplaudido. Aquela puxação de saco, né? A Câmara Municipal de Ouro Preto pretendia realizar também uma manifestação pública em homenagem ao Muniz, a qual não se efetuou por ter Sua Excelência urgência de regressar à capital, né, ao Rio de Janeiro. Ao que nos dizem, ficam combinadas várias medidas de interesse geral dos dois estados, de ambos os estados, né? Bem como ficou resolvida a ligação de Minas com o Espírito Santo por meio de via férrea. Então, fecharam um acordo, né, junto com o Palácio do Catete, no intuito de, ainda trazendo a iniciativa privada, os ingleses, é claro, né, que eram os mestres da engenharia férrea, de se fazer uma ligação definitiva entre Espírito Santo e Minas Gerais, né, através dos vagões, né, dessas vias férreas, né? A nós, amigos sinceros, apreciadores das excelentes qualidades dos dois povos, diz o jornalista aqui do jornal O País, né? Habitantes de zonas ubérrimas, que são mineiros e capixabas, e cheias de riquezas incalculáveis, só nos cabe felicitar os dois eminentes cidadãos, né, Afonso Pena e Muniz Freire, né? E cheias de riqueza, elevados à suprema administração dos dois estados, hão de conduzi-los
ao grau de florescimento e da felicidade que são dignos, radicando assim na consciência de todos os cidadãos a convicção de que a República Federativa é a forma de governo capaz de realizar praticamente todas as aspirações de grandeza material, de independência cívica e de liberdade dentro da ordem e da lei. Mentira! Mentira, nunca foi, né? O Brasil, nessa época, vivia um período conturbado, né, gente? Foi o pós-derrubada do Império. Dom Pedro II foi expulso do Brasil com a família real, né, brasileira, família imperial brasileira. O Brasil vivia ali momentos da sua primeira Constituição federal, republicana, né? E ainda havia muitos monarquistas no Brasil, tá? Inclusive dentro do estamento burocrático estatal. O jornal Diário de Notícias, do dia 17 de setembro de 1892, no Rio de Janeiro, capital federal, regressou anteontem no estado de Minas, onde fora tratar de negócios de limites entre os dois estados, o doutor Muniz Freire, digno cidadão, presidente do Espírito Santo. Sua Excelência foi recebido na Central do Brasil, né, no Rio de Janeiro, por grande número de amigos e conterrâneos admiradores do seu invejável talento. O jovem espírito santense, o Muniz Freire, gente, tinha 30 anos aí, tá? Ele tinha 32 anos quando foi eleito presidente do Espírito Santo. Então era jovem mesmo, né? O jovem espírito santense é quem está confiado à guarda e direção do futuro Estado, do futuro, né, do Espírito Santo, deve estar imensamente satisfeito por ver os seus co-estaduanos sem isenção de cor política, mentira, até parece, confiam por demais na sua conduta e probidade a fim de que o Estado do Espírito Santo, outrora tratado como filho enjeitado, levanta-se e orgulhoso proclame glórias ao sistema republicano federativo do Brasil. Você vê que nas páginas dos jornais, esses articulistas, né, eles colocavam um peso retórico nessas palavras, concernentes, na minha opinião, ao problema que enfrentava a República, os problemas advindos desses movimentos separatistas ainda no final do século XIX e a consequente derrubada da família real brasileira. Ainda havia um fio da navalha, né? A República andava no fio da navalha, né? Podia haver, se os estados de Minas e São Paulo não tivessem fechado aquele acordo que depois a gente estudou, né, como política do café com leite, que ficaram mineiros e paulistas dividindo o poder, por conta, claro, da abundância de dinheiro do café, por exemplo, da cana. Então, a gente ainda poderia ter visto outros representantes estatais, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que sempre foi um estado muito aguerrido, politicamente aguerrido, e até na guerra mesmo, né, de ir ao confronto armado, às vias de fato, e no Nordeste também, né? Tanto que logo depois dessa República Velha, no final dos anos 1920, Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, acabou dando o seu golpe, né, para estabelecer um fim dessa política do café com leite de Minas e São Paulo. E o Espírito Santo ali no meio, né, coitado. O jornal O Tempo, também da capital federal, né, do Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. O estreitamento das relações dos bons e laboriosos povos mineiro e espírito santense, não se falava a palavra capixaba, tá, gente? Não se usava a palavra capixaba. A aspiração antiga vai, ao que nos parece, ser uma realidade. Essa aspiração, gente, era a ligação férrea entre Minas e Espírito Santo. Havia realmente, na capital da República, uma vontade política incrível que isso acontecesse. E, claro, da iniciativa privada também. Porque os ingleses queriam, claro, estabelecer suas linhas férreas, né? Porque assim iriam ganhar milhões e milhões de libras, né, com esse tráfego, né, de mercadoria e de pessoas. O Dr. Muniz Freire, que tanto brilho para o seu nome administra o Espírito Santo, regressou ontem da grande e patriótica terra mineira,
onde teve honrosa recepção por parte da população de Ouro Preto, que buscou, com o prestígio do seu digno chefe, Dr. Afonso Pena, vitoriar de maneira muito digna a família espírito-santense, brilhantemente representada na pessoa do Dr. Muniz Freire. Gente, esses jornais também eles puxam muito o saco, né? É engraçado demais. Olha só, em 1823, um ano depois da independência do Brasil, gente, a Vila Rica, né, recebeu o nome de Ouro Preto, título imperial de cidade de Ouro Preto, e também tornou-se capital, né, da província de Minas Gerais, né, gente? Minas teve, então, a Vila Rica como capital, né, entre o século XVIII e o século XIX, até 1897, Ouro Preto era capital de Minas, tá? Então, aquela região toda ali de Ouro Preto, Mariana, Congonhas, e outras cidades, né, Diamantina, né, era ainda tinha um poder político muito forte, porque vinha, claro, daquela exploração do ouro e da prata das Minas Gerais desde o início do século XVIII. Então o poder de Minas ainda era muito forte nessa época. E Belo Horizonte foi transformada em capital em 1897. Portanto, nessa viagem que Muniz Freire fez às Minas Gerais em 1892, é claro que ele foi recebido pelo presidente de Minas, Afonso Pena, na capital de Minas, que era Ouro Preto. Às 6 horas da tarde do dia 14 de setembro de 1892, realizou-se então no Palácio do Governo um banquete em que o senhor doutor Afonso Pena ofereceu ao doutor Muniz Freire, no qual estiveram presentes representantes da política, das mais altas classes do Estado, sendo muito saudados os dois povos irmãos. Durante a curta estada do Muniz Freire em Ouro Preto, ele foi muito visitado por cidadãos de todas as classes que faziam de maneira patriótica declarações de interesse tantas vezes revelados pelo estreitamento de suas relações com o povo espírito-santense. É claro também, gente, que havia muita migração, né, emigração, né, dos povos de Minas com o Espírito Santo. Era muito comum que as pessoas atravessassem as fronteiras e fossem tentar a vida num estado ou no outro. Isso aconteceu da Bahia com o Espírito Santo no norte, do Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes, que pertencia à Vitória na época, até o sul do Espírito Santo, lá no Itabapuana, né, até o Benevente, né, até Anchieta. Havia essa né, comunicação muito grande entre essas populações que iam buscar uma vida melhor numa outra terra. E em Minas, é claro, né, porque desde o descobrimento dessas riquezas, tanto minerais quanto as riquezas naturais, descobertas em Minas Gerais, que precisavam de escoar, né, para exportação, o Espírito Santo sempre foi, é claro, o local mais próximo dos mineiros para que pudesse alcançar uma possibilidade de porto para exportação dos seus víveres, né, das suas produções, né? Então Minas e Espírito Santo sempre estiveram colados de forma inexorável, né? Não tem como você separar os dois estados. Deixa eu ver. No dia seguinte ao da chegada do jovem administrador, Dr. Muniz Freire, o excelentíssimo senhor doutor Afonso Pena mandou fechar todas as repartições públicas em homenagem à visita, que podemos afirmar vem muito penhorado do acolhimento que teve na pátria mineira. Então você vê que o Afonso Pena mandou fechar todas as repartições públicas, deu folga para todo mundo. Bem que Ouro Preto em 1892, né, gente? O que tinha lá, né? Não devia ter nada. Agora dizer que tinha 2.000 pessoas à meia-noite esperando o doutor Muniz Freire chegar lá, aí eu não acredito não. Né? Mas tudo bem, são os jornais da época. Voltando a falar então que os jornais que deram essa notícia, aqui nos jornais capixabas a gente não encontra nada.
né? Infelizmente, né, o Espírito Santo nesse ponto é terrível para certas coisas, né? São os jornais O Tempo, o Diário de Notícias, jornal O País, do Rio de Janeiro, o jornal Minas Gerais, jornal de Ouro Preto, A Ordem, também de Ouro Preto, e Jornal do Comércio, também, jornal O País, todos eles datados de setembro de 1892, que trata dessa viagem do Muniz Freire a Ouro Preto, capital de Minas Gerais, em 1892. É só um vídeo rápido aqui, uma curiosidade, está tudo transcrito aqui, né, dessas matérias que eu extraí da Biblioteca Nacional. Então, se você quiser, também é só dar um pulinho lá na Biblioteca Nacional e fazer esse estudo, né? Existem outras visitas também que a gente já colocou aqui, que eu vou fazer outros vídeos no canal, mas já colocamos aqui no Memória Capixaba no Facebook, como, por exemplo, essa viagem do Afonso Pena à Vitória em 1906, né? Então a gente vai tratar dessas e outras viagens, inclusive da viagem do Florentino Avidos a Minas Gerais. Eu já fiz o vídeo vai entrar no ar breve, né? E tá tudo na ordem para entrar aqui no canal, gente. Então, o doutor Afonso Pena, ele nasceu em Santa Bárbara, Minas Gerais, em 1847 e faleceu em 1909. O mandato dele como presidente, gente, foi de 1906, novembro de 1906, a junho de 1909. Então, Afonso Pena, ele foi um dos presidentes que faleceu durante a presidência, né? Em virtude do seu afastamento dos interesses tradicionais das oligarquias na chamada República Oligárquica, Afonso Pena enfrentou uma crise por ocasião da sua sucessão. Agora eu não tenho certeza, mas eu creio que Afonso Pena, ele faleceu no mandato, gente. Vamos fazer a pesquisa aqui? Opa, desculpa, irmão, aqui fazer a pesquisa juntos aqui. Afonso Pena faleceu durante o mandato. Afonso Pena permaneceu no cargo, então, falecendo antes do término do mandato, isso mesmo. Um dos presidentes que faleceu durante o mandato, né? Assim como o Tancredo Neves e tal. Então a gente tem sempre essas dúvidas, ainda bem que a internet é assim rápida, a gente não precisa perder tempo, por exemplo, abrindo uma La Russe ou uma Barça, né? Ou uma britânica. Então, pessoal, é isso aí. Depois eu farei o vídeo para falar então da viagem de volta, que foi uma viagem de cortesia que Afonso Pena fez à Vitória, né? Bem interessante a viagem, passeou pela cidade, foi ao Convento da Penha. Depois eu vou trazer para vocês um navio que ele estava, parou ali, o navio chamava-se Santa Cruz, parou ali na ilha de Bento Ferreira, atracava-se na ilha de Bento Ferreira, que não existe mais, essa ilha do lado ali da Ilha da Fumaça, atracava-se ali, dali pegava-se um barco menor, né? Uma sumaca talvez, né? Um bergatim, e dali chegava até o Cais das Colunas, aqui em frente ao Palácio Anchieta, onde era recebido ali pelo presidente do estado, etc. Depois ele foi passear. Eu vou fazer um vídeo depois para tratar desse assunto aqui. Eu adoro essas peculiaridades, a gente podia dizer, né? Que é quando um presidente vem, aí a gente vê como é que a população reage, como é que os correligionários ou os adversários políticos reagem àquela visita, né? E como é que a imprensa também, né? Como é que a imprensa fala da visita. Essa visita do Muniz Freire a Ouro Preto é uma piada, né? 2.000 pessoas em Ouro Preto na estação esperando. Pô, fala sério, gente. 2.000 pessoas devia ser toda a totalidade da população de Ouro Preto em 1892. Tô brincando, né? Mas vamos lá. Então esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, a gente está sempre aqui trazendo de forma descontraída, numa boa, esses assuntos, sem elevar esses homens ao patamar de olímpico, né? São pessoas comuns,
Era gente, né, gente como a gente comum, esse negócio de colocar o cara presidente, ele é o deus da Grécia, não, gente. Era gente comum, né, e às vezes até gente muito simples, simplória mesmo, né? Claro que não, havia outros que eram muito estudados, eram intelectuais e tal, mas a maioria deles, né, gente, era gente simples, comum, como a gente mesmo, né, e muitos deles, aliás, a maioria eram homens pardos, né, como eu, por exemplo. Nessa época o Brasil já era um país mega miscigenado, nunca houve esse apartheid, digamos assim, no Brasil. Então esses homens todos eram homens assim como nós, como o Afonso Pena, por exemplo, né, que era um homem pardo, né. Então é isso aí, gente. Esse é o Memória Capixaba e a gente volta com mais dessas curiosidades acerca do dia a dia, do cotidiano mesmo, da crônica diária desses homens e mulheres do Brasil, desses 500 anos de história. Valeu, obrigado, até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.